Então, como a gente viu, né, nós temos dois tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas, né? As qualitativas são aquelas que vêm através de um nome. Então, elas nunca vão assumir um número para a gente saber se ela é uma variável qualitativa. Ela é sempre um nome. Elas podem ser ordinais e elas podem ser nominais, né? As ordinais, elas indicam sempre, são nomes que sempre vão indicar uma ordem, uma sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, baixo, médio, alto. Então, isso indicam variáveis qualitativas ordinais. E as nominais são aquelas que são identificadas por nomes e elas não indicam uma ordem. E as variáveis quantitativas, elas são discretas ou elas são contínuas, tá? As variáveis discretas são aquelas que só podem assumir um número natural. Significa o que é isso pra gente? Que ela só pode assumir números inteiros, tá? Positivos. Então ela só pode assumir 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Ela não pode assumir outro número. E as variáveis contínuas são medidas, então elas podem, né, receber um número decimal, então um número com casas depois da vírgula, beleza? Então vamos lá, né? Eu vou abrir aí para vocês a enquete e a gente vai fazendo letra por letra para ver se vocês entenderam, beleza? Todos entenderam? Bora, gente, se manifesta. Preciso saber se vocês estão me escutando. Isso, beleza. Então vamos lá, né? Vou abrir a enquete para a primeira apresentação, para a primeira letra de vocês, né? Então vamos lá. Então, para variável A, né, vitamina A, B, C, D, ela é uma variável de que tipo? Eu vou colocar assim, ó, né? QL ordinal, QL nominal, QT discreta e QT contínua. Vamos lá, vamos ver o que vocês aprenderam, tá? Então a primeira variável, vitamina, né, A, B1, B2, B6 e B12, ela é uma variável de que tipo? Ela é nominal, ela é ordinal, ela é discreta ou ela é contínua? Vamos lá, crianças? Só Jéssica, por enquanto, respondeu, que está faltando lá. Patrícia, Elaine, Geilma, Jéssica. Jéssica respondeu. Fernanda. Por enquanto, só a Jéssica respondeu. Vamos lá, respondam a enquete aí, crianças. Geilma, Patrícia. Eu vou sempre dar um minuto para vocês poderem responder a enquete, para poder dar tempo da gente responder todas as questões, tá? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, ficou a dos navios. Então vamos lá, né? Publicar o que vocês acham aí. Então, dois de vocês responderam que ela é uma variável ordinal, né? E um de vocês que ela é uma variável nominal, tá? A vitamina, tá? A variável vitamina, ela é uma variável nominal, ela não é ordinal. Por quê? Esses nomes que vocês estão vendo aí, né? A, B1, B2, B6, eles não indicam uma sequência, tá? Então é importante aí vocês levarem em consideração isso, que eles não, tá? Ela não indica uma sequência. Por exemplo, se ela fosse uma sequência, ficaria assim: A1, A2, A3, A4, A5. B1, B2, B3, B4, B5, né? Na verdade, as vitaminas, a B1, B2 não tem vitamina B3. Elas são nomes para identificar os tipos de vitamina, tá?
Então, no caso, a variável vitamina, tá? Ela seria uma variável, tá? Nominal e não ordinal, beleza? Vamos para a próxima. Vou abrir a enquete para a próxima. Eu vou colocar, para ficar mais simples, tá? Eu vou colocar só assim, ó. Tá? Então, aí para a letra B, a quantidade de calorias numa batata frita, ela seria uma variável de que tipo? Tá? Ela seria uma variável qualitativa ordinal, nominal, ou ela seria uma variável quantitativa contínua ou discreta? Falta só a Geilma. Eu li uma. Então, vamos lá, né? Todos vocês responderam que ela é uma variável contínua. Isso, exatamente, né? A quantidade de calorias que a gente tem na batata frita, ela pode ser um número, né, decimal. Por exemplo, uma batata frita pode ter 239,4 calorias, por exemplo, tá? Então, ela é um número que pode assumir um número decimal. Então, não é um número inteiro natural. Então, por isso, ela é uma variável contínua. Beleza, ó? Todos vocês, né, que responderam, acertaram direitinho. Vamos para a segunda. Vamos lá, né? Desfecho de uma doença. O paciente ele pode estar curado ou não curado. Seria uma variável de que tipo? Jéssica tá aí rápida no gatilho. Isso, pronto. Todo mundo respondeu agora. Muito bem, né? Então, ela é uma variável qualitativa nominal. Isso, exatamente porque não indica nenhuma ordem, né? É um curado ou não curado. Então, perfeito, né? Essa é facinho, não tem como. Vamos lá, letra D. Tô gostando de ver, hein? Classificação de uma lesão, né? Lesão fatal, severa, moderada, pequena. Ela seria que tipo de variável? Vamos lá, resultado. Publicando aí. Um de vocês, né, respondeu nominal e 4 responderam ordinal. Vamos pensar assim, ó, é porque ainda não publicou. Acho que
Só um minutinho aqui, tá, gente? Alô? Oi? Ô, Roberto, tranquilo. É, Roberto, pode fazer um favor pra mim? Deixa na. Eu vou. Pode deixar pra mim na portaria? É porque eu sou professor, tô dando aula online agora. Tá, eu vou avisar aqui pro rapaz aqui pra ele receber quando terminar o que eu desço pra pegar, tá bom? Então tá, obrigado. Ei, José, boa noite. Rondinelli aqui do 103. Recebe essa encomenda aí pra mim com o Roberto, que daqui a pouquinho eu vou buscar contigo, porque eu tô dando aula aqui agora aqui online aqui, tá? Aí já já eu desço pra pegar. Tá, obrigado. Então, uma de vocês, né, respondeu que ela é uma variável nominal e os quatro responderam que ela é uma variável ordinal. Ó, vamos pensar assim, né? Uma lesão, ela não vai progredindo, ela não é uma lesão pequena, uma lesão moderada, uma lesão severa, uma lesão fatal. Então, não existe a ideia de uma ordenação, tá? Então, como tem essa ideia de ordenação, a lesão ela pode ir desde a, né, da ordenação desde a leve até a fatal, então no caso a classificação de uma lesão ela seria uma variável qualitativa ordinal, tá bom? Então é só pensar, gente. A ordem ela não precisa ser só primeiro, segundo, terceiro. Lembra como eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Se for baixo, médio, alto, não indica uma ordem, não é um crescimento. Se eu falar assim, baixo, médio, alto, não indica que está crescendo. Não, ela não é nominal, Jéssica, ela é ordinal, ela indica ordem, tá? O tipo de lesão, ela está mostrando o quão severa é a lesão. Então ela pode ser tanto uma lesão leve, quanto ela pode ser uma lesão moderada, quanto ela pode ser uma lesão severa, quanto ela pode ser uma lesão fatal. Então existe uma progressão, tá? As variáveis qualitativas ordinais, elas indicam para a gente sempre uma progressão ou uma regressão, tá? Então no caso aí da letra D, ela é uma variável ordinal, tá? Uma variável qualitativa ordinal, tá bom? Tirei a dúvida, Jéssica? Gente, se manifestem de vez em quando aí no chat, sempre que eu falar com vocês aí, pra eu saber se que vocês estão vivos aí e nem estão cochilando aí do outro lado, tá bom? Porque senão eu fico sem saber se vocês perderam o áudio ou não, apesar de eu estar vendo aqui. Mas beleza, então. Vamos lá pra. Ficou aqui juntinho, tá? Grupo sanguíneo. Vou abrir aqui a enquete pra vocês. Né? Tipo sanguíneo. A, B e O. Ele seria uma variável de que tipo? Ordinal, nominal, discreta ou contínua? Então vamos lá, né? Então vamos lá. 3 de vocês disseram que ela é uma variável ordinal e 2 de vocês disseram que ela é uma variável nominal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o grupo sanguíneo que vem primeiro? Quem pode me responder? Qual é o grupo sanguíneo que vem primeiro? É o grupo A? É o grupo B? É o grupo AB ou é o grupo O?
Ó, vocês estão confundindo aí, tá? Ó, não existe um grupo sanguíneo que vem primeiro, tá, crianças? Esses nomes são só denominações para os tipos de grupos sanguíneos que a gente tem. Então, são nomes, tá? Eles não indicam uma ordem. Não existe assim, primeiro vem o grupo sanguíneo A, depois vem o grupo sanguíneo B, depois vem o grupo sanguíneo AB, depois vem o grupo sanguíneo O, né? Exatamente, mas eles indicam apenas porque eles vão indicar para a gente apenas uma nominação para os grupos sanguíneos, tanto que tem o tipo sanguíneo A, B, AB e O e o fator RH, positivo ou negativo. Eles são apenas nomes, tá? Eles não indicam uma ordem, não tem esse negócio, primeiro vem o grupo sanguíneo A, depois vem o grupo sanguíneo B, tá? Eles não indicam nomes, tá? Então, no caso aí dos grupos sanguíneos, eles seriam um tipo de variável qualitativa nominal, tá? Como dois de vocês responderam aqui, tá bom? Então, eles não essa sequência A, B e O, porque é só pensar assim comigo, né? Se isso aqui indicasse uma sequência A, B, qual seria o próximo grupo que deveria ser? Se isso fosse indicado para a gente uma sequência. Isso, Jéssica, C. Né? Se fosse uma sequência, se fosse, né, como no caso aí, se a gente fosse identificar, exatamente vocês têm que fazer essa pergunta para vocês, se isso indica uma ordem, tá? Se indicar uma ordem, obrigatoriamente você tem que ter a capacidade de ordenar isso. Então, colocar numa sequência. Então, se fosse, né, a questão da sequência, seria A, B e o próximo grupo sanguíneo seria C. Mas não é C. O outro grupo sanguíneo é AB. Então eles indicam apenas nomes, tá? Eles indicam apenas características. É só lembrar, sempre que vocês forem avaliar se a variável de vocês ela é nominal, é só pensar se ela é uma característica, como eu falei para vocês em sala de aula, tá? Então o grupo A não é uma característica, o grupo B não é uma característica, o grupo AB não é uma característica. É diferente lá da lesão. A lesão ela é progressiva. Ela começa, a menor lesão é a pequena e a maior lesão é a fatal, tá? Isso, no caso então, o correto seria nominal, tá? E não ordinal, tá bom? Então, no caso aí da classificação do grupo sanguíneo, como ele não indica uma ordem, tá? Como ele não indica uma ordem, ela é uma variável qualitativa nominal, beleza? Vamos lá, letra F. Vou abrir aqui para vocês. Eu coloquei só as letras, tá, gente? Ordinal, nominal, contínua e discreta, para eu não ter que ficar toda hora digitando, tá bom? Então, o O é ordinal, o N nominal, o C é contínua e o D é discreta. Eu vou colocar assim, O, N, C, D, sempre, para eu não ter que ficar digitando, porque como é uma enquete personalizada, eu tenho que ficar digitando o nome toda hora, pra gente ganhar tempo aí, tá bom? Então, no caso aí da paridade, né? Primeira gestação, segunda gestação, terceira gestação, ela seria uma variável de que tipo? Falta só Geilma e Antônia. Elaine. Falta só Geilma e Antônia responderem. Então aí, né, a maioria de vocês respondeu que, no caso, a letra F, paridade, né, ela indica uma ordem, né? Paridade é filhos, né? A paridade vem de parir, por isso que o nome é paridade, tanto que tem parênteses. Primeira gestação, segunda gestação, terceira gestação, quarta gestação. Tá, Jéssica? Jéssica nunca teve filho, né? Paridade, então, indica a ordem das gestações. Elaine, ela desconectou. Tá, não tem problema não, Geilma. A aula vai ficar gravada, depois eu disponibilizo para vocês no YouTube ou disponibilizo para vocês aqui, tá? Então, no caso da paridade, como vem sequencial, né? Primeira gestação, segunda gestação, ninguém tem a terceira gestação. Todo mundo tem, né? Toda mulher tem. Quando ela tem a primeira gestação, beleza. Aí depois da primeira gestação vem a segunda gestação, depois vem a terceira gestação. Então ela é uma variável qualitativa ordinal, beleza, tá? Estado geral de um paciente, né?
Estado geral de um paciente seria o quê? Ela seria uma variável... Ih, caímos. Perdão, meu sistema aqui deu uma falha. Eu vou reabrir a enquete, tá? É porque a tela deu problema aqui, eu vou reabrir a enquete aqui, tá bom? Ah, na verdade não caiu para vocês, só caiu para mim. Vocês podem responder. Todos vocês estão olhando a enquete aí? Eu vou reabrir a enquete, tá? Tá? Estado geral de um paciente, porque deu erro aqui no sistema para mim, tá? Vocês podem responder novamente. Então aí, estado geral de um paciente, bom, regular ou ruim? Estão me escutando? É porque deu um errozinho aqui no meu sistema, eu tive que dar um F5 aqui na página. Aí eu reabri a enquete para vocês, tá? Ainda continuamos na letra G, estado geral do paciente. É porque deu uma falha aqui para mim, tá? A enquete está aberta lá para vocês poderem responder. Falta ainda Patrícia e Geilma. Letra F, tá, gente? Perdão. Perdão, peraí. Eu vou refazer a enquete. Eu acabei confundindo vocês, perdão. Tá? A gente está na letra G, tá? Eu vou abrir a enquete novamente aqui. A gente ainda está na letra G, tá bom? Ó, a gente está respondendo aqui a letra G, tá? Estado geral do paciente, bom, regular ou ruim? Paula, Matheus, Patrícia e Fernanda. Patrícia tá bugada aí. Matheus e Paula ainda não responderam. Então, 2 de vocês responderam, né, que ela é uma variável ordinal e 3 de vocês responderam que ela é uma variável discreta. Ó, vamos lá. Bom, regular ou ruim? Indica uma característica ou indica uma ordenação? Bom, regular ou ruim? Indica uma característica ou indica uma ordenação? A gente ainda está G, mas a gente ainda está na letra G, tá? Na letra G, tá?
A letra F, depois eu vou mostrar o gabarito, tá? A letra F, ela é ordinal, tá? Ó, pensa comigo, é só pensar assim. O paciente fica ruim, depois ele fica regular e depois ele fica bom. É sequencial ou ele tá ruim e pode, de repente, ficar bom. Ele não indica uma característica? Isso, Matheus, ele indica uma característica. Então, lembra que eu falei para vocês, se indica uma característica, não tem uma ordem, tá? Então, não dá para você ordenar. Então, isso é importante vocês, cuidado com essas variáveis qualitativas, é só vocês pensarem assim, dá para eu pôr em ordem? Dá para eu saber onde começa e onde termina? Se vocês conseguirem pegar os nomes e os nomes conseguirem serem ordenados, aí ela vai ser uma variável, tá? Tá? Uma variável ordinal. Mas no caso aqui de estado geral, ela indica uma característica. Então, se é uma característica, não dá para a gente ordenar. É tipo sexo, né? Masculino, feminino, outros. Então não dá para você ordenar. Quem vem primeiro? O homem? Vem primeiro a mulher? Vem primeiro outros? É uma característica. Então toda vez que for uma característica, sempre, sempre, sempre vai ser uma variável discreta, tá? Então cuidado aí para vocês. Vocês ainda estão confundindo um pouquinho as variáveis discretas com as variáveis ordinais, tá? Apesar de que a maioria de vocês marcou a variável discreta. Beleza, tá? Então letra H, ela vai ser o quê, né? Número de nascidos vivos em um hospital. Ela vai ser o quê? Ela vai ser ordinal, ela vai ser discreta, ela vai ser nome. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Dá para nascer meia pessoa? Dá para nascer meia criança? Vocês podem me responder? Nasce meio bebê? Não, né, Matheus? Exatamente. Então, se não dá para nascer meio bebê, tá? A variável significa que ela só pode, né? Nasce menos um bebê? Tem como dizer assim, ó, nasceram menos 10 bebês em São Luís. A gente pode dizer que nasceu menos 10 bebês? Não. Né? Ou seja, o número de nascimentos, ele só pode assumir um número inteiro natural. O que são os números inteiros naturais? Vocês viram comigo lá na matemática. São os números que são... Números naturais são números inteiros positivos. Ou seja, os números naturais, eles vão 0, 1, 2, 3, ou seja, eles não podem nem assumir números decimais, que são os racionais, e nem podem assumir números negativos, tá? Então, no caso dos números de nascidos vivos, só podem assumir tá, números inteiros. Então, se é um número inteiro, ela não pode ser, né, uma variável do tipo contínua. Ela só pode ser uma variável do tipo discreta, tá? Vamos lá, ó, relembrando aí. Para ser variável discreta, ela tem que assumir um número natural. Então, só pode assumir quais números? 0, 1, 2, 3. E para ser uma variável contínua, ela pode assumir qualquer número, tá? Ela pode assumir um número decimal positivo, ela pode assumir um número decimal negativo, ela pode assumir um número inteiro positivo, ela pode assumir um número inteiro negativo. Vou dar um exemplo para vocês poderem pegar isso aí. Temperatura. A temperatura ela não pode ser, né, por exemplo, temperatura do corpo, 36,5 graus, tá? Celsius. Então, ela é uma variável do tipo contínua. Assim como, por exemplo, se tiver muito frio, né, os países frios, a temperatura ela pode chegar a menos 10,3 graus. Então, ela continua sendo também uma variável contínua.
Como o número de nascidos vivos só podem assumir números inteiros, então ela é uma variável discreta, tá? Então, a resposta para a letra H seria uma variável discreta, beleza? Vamos lá. Letra I, idade. Vou abrir aqui para vocês. Idade, né? Ela seria uma variável de que tipo? Então, idade, ela é uma variável de que tipo? Só 3 pessoas votaram. Falta Paula, falta Fernanda, falta Patrícia e falta Elaine. Elaine tá com problema aí. Então vamos lá, né? Idade. 2 de vocês disseram que ela é discreta e 3 de vocês disseram que ela é contínua. Vamos lá. Existe idade negativa? Eu posso nascer com menos 3 anos? Sim ou não? Eu posso nascer aí com menos 3 anos? Não, né, Matheus? Exatamente. Então, se ela não pode assumir um número negativo, significa que a idade só pode ser contada de 0 para frente e só pode assumir números inteiros. Eu não posso dizer, né, que eu tenho 39,8 anos. Não, a idade da gente é, né, 30 anos, 20 anos, 18 anos, e não pode ter número negativo, tá? Então, a idade, ela é uma variável quantitativa discreta, tá bom? Cuidado aí para vocês. Só 2 responderam, 3 disseram aqui que ela era contínua. Lembra que para ser contínua, ela pode assumir um número decimal. Guardem essa informação na cabeça, tá? Para ser contínua, ela pode assumir um número decimal e ela pode ser um número negativo, tá? Lembra aí que idade não assume número negativo, então ela só pode ser um número natural, tá bom? Vamos lá. Concentração de flúor na água. Letra J. Concentração de flúor na água. Ela é uma variável de que tipo? Paula e Fernanda, se manifestem. Concentração de flúor na água, ela pode assumir, né, números decimais. Então, eu posso ter uma concentração de 1,5 ppm de cloro na água. Então, já que ela pode assumir um número decimal, ela é uma variável do tipo contínuo. Beleza, a maioria acertou. E por último, né, atividade esportiva preferida, tá? Vôlei, futebol. Ela é uma variável de que tipo? Essa é facinho, né? Todo mundo tem que acertar essa.
Ó, uma pessoa disse aí, muito provavelmente eu creio que tenha sido por desatenção, tá? Ela não pode, né, a atividade esportiva não pode ser discreta porque ela não é um número, ela não assume o número, ela assume o nome, tá? Futebol, vôlei, basquete, ping-pong, judô, tá? Então, ela é um nome, tá? Então, como ela não pode ser ordenada, né, esses nomes eles não podem ser ordenados, eles não dão ideia de ordem, então ela é uma variável qualitativa nominal. Belezinha, ó, tá? A maioria de vocês aí já pegou, quem tiver um pouquinho ainda com dificuldade é bom, tá? Vou abrir aqui para vocês o gabarito geral. Ó. Depois essa aula ela vai estar disponível para vocês, não se preocupem, tá? Então tá aqui o gabarito geral, ó, com cada uma das variáveis aí para vocês, tá bom? Depois eu disponibilizo, vocês podem baixar para vocês poderem praticar novamente aí e relembrar o que a gente viu. O próximo exercício que eu deixei para vocês, eu pedi para vocês calcularem, né? Que era o exercício de número 2, pedi para vocês calcularem as frequências, né? Então eu dei um rol para vocês com 35 números, tá? Então vocês receberam lá os dados brutos de vocês, vocês receberam 35 números, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então vocês receberam aí, né, 35 números e eu pedi para vocês calcularem aí a distribuição, né, da frequência em classes, tá? Das frequências, tá? De classe é a próxima questão. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar, né, os dados que a gente tem. Então, quais são os dados que apareceram aí no nosso, né, nos nossos dados que eu dei para vocês? Apareceu o número 1, apareceu o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 5, 6 e 9. Então, esses foram os dados que apareceram para vocês dentro dos 35 números. Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar, né, a moda. Então, o que é a moda? Quantas vezes cada número apareceu, não foi? Então, ordenando a moda de cada número, então, por exemplo, o número 1, ele apareceu quantas vezes? Ele apareceu 2 vezes. O número 2, ele apareceu quantas vezes? 5 vezes. O número 3, 6 vezes. O 4, 9 vezes. O 5, 11 vezes. O 6, uma vez. E o número 9, uma vez, tá? Se eu somar todas essas modas, eu vou ter o total de números que tem dos dados que vocês receberam. Então, vocês receberam 35 dados, então está aqui confirmando que o nosso total, tá? A média de todos os números, ou seja, eu tenho que somar os 35 números, tá? E dividir pelo número 35. Então, a média foi 18. A moda foi o número que apareceu mais vezes, né? Então, no caso aqui, a gente tem mais de uma moda, tá? Então, por exemplo, o número 2, ele apareceu 5 vezes, o número 1 apareceu 2 vezes, o número 3, 6 vezes e assim sucessivamente. Só o número 6 e 9 que não apareceram, que não tem moda. Então, esse aqui, né, ele seria um conjunto de dados, né, com várias modas. Só que a moda principal dele seria o número 5, porque foi exatamente o número que apareceu mais vezes, tá? Para a gente poder calcular isso aqui, que a gente ordenou as modas, a gente chama de frequência simples absoluta. Então, é a quantidade de vezes que os números apareceram. Beleza. Para a gente poder fazer a frequência acumulada, é bem simples. O que a gente faz? A gente faz a tabelinha de frequência, tá? E vem somando os números anteriores. Então, seria mais ou menos assim, né? O primeiro número, a gente sempre repete ele. Então, quem foi, né? Quantas vezes apareceu o número 1? 2. Então, dentro da minha frequência, tá? Simples acumulada, 2. Como é que eu faço para encontrar as frequências, tá? Acumuladas? Eu pego o número 2 e somo com a próxima frequência. Então, quem seria a próxima frequência? 5. Então, 2 com 5, 7. Aí, como é que eu encontro a próxima frequência acumulada? Eu pego o 7, né? E somo com a próxima frequência de baixo. 6, 7 com 6, 13. E assim sucessivamente, ou seja, eu venho somando nessa sequência sempre a frequência acumulada com o próximo número da frequência. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso aqui? No vídeo que eu coloquei lá para vocês, ele explica direitinho, né, a questão das frequências, tá bom? Então, quem tiver dúvida lá, é só rever novamente lá o vídeo,
que o professor Marcos ele explica direitinho lá para vocês como que faz a frequência e como que faz a frequência acumulada, tá? Esperar o Matheus aí digitar para ver se tem alguma dúvida. Jéssica, de fato eu acho que eu calculei essa média errada aí, não é 18 não, acho que isso é do outro exercício. Tá bem, não tem problema não, Matheus. A aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar depois no YouTube para vocês. A mediana, tá? É sempre a mediana tá certa, tá, Jéssica? A mediana é sempre o número do meio, tá? Como a gente tem um número negativo, um número ímpar de observações, 35, né? Então, se eu pegar 35 e dividir por 2, daria 17. E o número do meio seria o 17. E o número do meio seria o 18. 18 é 5, tá bom? Mas depois eu checo isso para vocês, tá? Mas depois eu coloco o gabarito de como foi feito os cálculos. Mas de fato essa média está errada porque a gente não tem números maiores que 9. Então a média vai dar alguma coisa ali em torno de 5, tá? Provavelmente essa média está errada, tá? Depois eu checo isso aqui para vocês, tá? Eu faço uma planilhazinha do Excel, eu devo ter deixado algum dado do outro exercício aqui, mas não tem problema não, tá? Depois eu checo e confirmo para vocês lá no sala de aula, tá bom? Na verdade, vou dar um minutinho aqui que eu já digo para vocês. Vai aparecer no vídeo para vocês. Depois eu posto para vocês no sala de aula aqui, que a planilha aqui deu probleminha aqui. Mas depois eu posto para vocês lá no sala de aula, eu vou checar isso aqui, tá? Então, se eu pegar a minha frequência simples e dividir pelo total de observações, né, pelo total de dados que a gente tem, a gente vai encontrar a frequência relativa simples, tá? Se eu pegar a frequência relativa simples e multiplicar por 100, eu encontro a frequência, tá, percentual do meu conjunto de dados. Então, se eu pegar esse número aqui, né, então como é que eu faço para encontrar as minhas frequências relativas, né? Eu pego o número de observações, o número de vezes, né, que aquele número apareceu, divido pelo total de observações, então a gente tem no total 35 dados, e multiplico por 100. Aí eu vou encontrar os números percentuais. O que é importante, né? O que é muito importante a gente lembrar? Quando a gente soma todas as frequências percentuais, no final eu tenho que ter 100, a mesma coisa para as frequências absolutas. Se eu somar todo mundo, né, se eu fizer a soma aqui de todo mundo, o meu total ele tem que dar 1. Tá? Enquanto que a frequência percentual relativa, ela tem que dar o somatório de todas as frequências, ela tem que dar 100, a percentual, né, a absoluta, ela tem que dar, para mim, 1. Se eu for fazer a frequência percentual acumulada, tá, que é o FRzão, tá, é o mesmo esquema lá da frequência acumulada. O que eu vou fazer? Eu repito a primeira frequência e somo com a sequência subsequente. Tá? E somo com a sequência subsequente. Então eu vou ter lá 5.7 mais 14.3, 20. 20 mais 17.1, 37.1 e assim sucessivamente. Importante também, né? Para poder bater os resultados, para eu saber se eu fiz as minhas frequências corretamente, tanto a frequência acumulada quanto as frequências relativas e absolutas, tá? Eu deixei aqui para vocês o total. Se eu tiver o somatório de todas as frequências absolutas, ela tem que ser igual a 1.
Se eu tiver o somatório das frequências relativas, eu vou ser igual a 100%. E se eu tiver o somatório da frequência relativa acumulada, também vai ser 100%. Por que as frequências elas são importantes para a gente, né? Porque a gente pode pegar esses números que a gente conseguiu aqui, nas frequências, tanto na frequência acumulada quanto na frequência percentual, e a gente pode gerar um gráfico, tá? E esse gráfico, ele dá pra gente a ideia de como que os dados da gente eles se organizam. Então fica muito mais fácil, em vez da gente ter que avaliar o número, a gente coloca esses números na forma de gráfico. Então, por exemplo, né, se eu olhar aqui, o gráfico que eu gerei para vocês, que é um gráfico de coluna, o número que apareceu mais vezes foi o número 5. Eu não preciso nem olhar o percentual dele, que foi 31,4. Tá? Basta eu olhar para o gráfico que eu vou saber que o número que apareceu mais vezes, né, foi o número 5. Se eu perguntar assim para vocês, qual foi o número que apareceu, qual foi o segundo número que mais apareceu? Qual foi o número que... Isso, né? O número 4, tá? Exatamente aqui. Eu olhar, se eu observar o percentual aqui, eu vou observar o percentual, né, de 25,7. Beleza? Até aqui. Alguma dúvida, crianças? Então, a gente pode seguir nesse mesmo... As aulas da gente, daqui para frente, elas vão ser nessa mesma sequência, tá? Então, lembra aí que eu vou abrir para vocês a avaliação de vocês. Então, provavelmente eu devo abrir para vocês a avaliação amanhã ou depois. Ela vai ficar aberta até terça-feira, tá? Para você... até segunda-feira, para vocês poderem responder ela, tá? Vai ser no mesmo esqueminha lá que eu coloquei para vocês, das perguntas, tá? Para vocês poderem responder, beleza? Eu abri um terceiro exercício na mesma lista para vocês, que é um exercício mais completo, que envolve tudo, né? Desde média, as frequências, e nesse exercício novo que eu coloquei para vocês, eu estou pedindo para vocês fazerem a organização por classe, tá? Vocês vão utilizar o método de Struges para poder organizar os dados por classe, beleza? Vocês vão responder eles e vão postar a resposta para mim. Eu vou checar que vocês não estavam conseguindo enviar a resposta de vocês. Eu vou voltar aqui no primeiro slide. Tá? Eu vou checar aqui com o pessoal do NTI, mas para vocês poderem mandar a foto, era só clicar aqui. Mas eu vou checar com o pessoal do NTI porque que vocês não estão conseguindo enviar a imagem, beleza? Então a gente encerra por aqui, crianças, tá? Terça-feira que vem a gente vai continuar, eu vou colocar a avaliação de vocês, para vocês poderem responder, e provavelmente na quarta-feira, né, se eu já tiver tempo de corrigir, já lanço a nota de vocês e já faço a correção dos exercícios que vão ser a avaliação de vocês, tá bom? Obrigado aí, boa noite para vocês, se protejam, até semana que vem. Não me ignorem terça-feira, tá? Na terça-feira eu vou colocar os exercícios, mas eu sempre fico online no bate-papo, tá bom? Para vocês não esquecerem de mim lá. Que ontem eu fiquei no bate-papo e ninguém me deu bola.